Deu vontade de fazer xixi, deu vontade de fazer xixi, deu vontade de fazer xixi. Muito bem, muito bom, o banheiro é logo ali. Deu vontade de fazer xixi, deu vontade de fazer xixi, deu vontade de fazer xixi. Muito bem, muito bom, o banheiro é logo ali. Enche a minha bexiga. Ah, não me diga! Então agora é hora de fazer xixi. É muito fácil, hora essa. Vem, vamos nessa, pois tem um banheiro logo ali. Abaixa a calça, levante a tampa da privada e deixe fluir. Depois se limpe direitinho, se arrume bonitinho e dê descarga, pronto, você fez xixi. Mas não esqueça de lavar as mãos. Oh, deu vontade. Muito boa noite, pessoal! Pessoal aqui do Facebook dos Grandes Pequeninos. Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro de 2016. E como prometido, a gente vai dar sequência ao papo da semana passada, que foi muito interessante. E como sempre, não sobrou tempo para falar de tudo. Então estamos aqui mais uma vez com essas duas moças bonitas que vão se apresentar, por favor. Quem é que vai se apresentar primeiro? Boa noite! Boa noite! Eu sou a Tânia Cadilho. E você? Eu sou a Carol Salles. E nós somos as Grandes Pequeninas! Carol, a gente vai dar sequência ao nosso tema de como lidar com as descobertas dos filhos. Vamos, que semana passada foram muitas perguntas, muitas colocações, aí a gente vai continuar. Semana passada nós falamos muito de assuntos relacionados a sexo, a sexualidade. Agora tem outros assuntos, né, que eles trazem assim como umas perguntas e a gente fala, uau, o que eu respondo agora? Tem gente perguntando aqui se o cabelo da Tânia é novo. É novo, Ai, gente. tá linda! Tô me adaptando a uma tentativa loira. Loira não, médio loira. Tá novo. Até eu tô me olhando ali no vídeo. Vamos ver, gente. Depois que fizer tudo, quando eu ver aí no replay, eu vou ver. Olha, tem gente da Irlanda aqui acompanhando hoje. Uau! Tem gente o quê? A Sheila Bispo falando Hello, Jair, I'm in Ireland. And I love Grandes Pequeninos. Great little ones. Muito bem. E a Renata Vasconcelos está dizendo que já foi em 2 shows e amou. Boa noite, Bia Madureira, Michele Goulart, Érica Barros, Marisa Castro de Manaus. Que delícia! Gente, muito bom ter vocês aqui para falar desse tema que não cessa nunca, né, nos pais. Sim. Sobre essas descobertas infinitas, diárias, por minuto dos nossos filhos e que muitas vezes a gente não sabe como responder. O que responder, o que fazer. Aliás, eu quero fazer um convite para que vocês mandem pra gente perguntas de saias justas, talvez, que vocês tenham passado em algum momento e que pode ser bacana a gente compartilhar, ou a gente responder, ou a gente pensar juntos em como responder, o que fazer em situações como essas, né? Eu acho que tem algumas que são clássicas, né, que acontecem. A semana passada nós, né, como eu falei antes, a gente abordou o tema da sexualidade, agora tem outras coisas que normalmente as crianças também perguntam. Por exemplo, na minha experiência eu tive um único caso, mas de uma criança que eu atendia e que o pai faleceu, né, muito pequenininho, então a criança lidou com a morte já muito de pertinho. Mas normalmente a criança começa a lidar com a morte, ou porque tem um peixinho em casa e o peixinho morre, ou porque alguma coisa vai acontecendo, e normalmente a criança ela demora um tempo para ter realmente a percepção do que é a morte, né? E pode ser algo que angustie, porque não volta, né? É diferente de uma brincadeira, por exemplo, de esconde-esconde, né? Que reaparece, ou de a mãe sair para trabalhar e volta no final do dia. Claro, quanto maior for a criança, mais ela vai tendo essa noção, essa percepção. Mas, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos, ela não tem ainda, né, o conceito de morte formado, né, formatado. E agora é uma pergunta que pode acontecer, normalmente a pergunta que aparece é assim, quando que a gente vai morrer? Né? Se morre alguém por perto, quando que a gente vai morrer? Não sei, já aconteceu aí com algum de vocês? Isso já aqui já passou com as meninas? Já. Lembra uma vez que a Laura, ela colocou de um jeito muito especial, porque às vezes
a gente não sabe como, e a criança traz uma explicação que coube para ela e que é muito acolhedora para nós pais, porque são coisas que a gente também desconhece, né? Sobre a vida e a morte. A gente acha que sabe alguma coisa, mas de fato é o grande mistério, né, da vida. Me ajuda a lembrar já. Eu acho que teve uma vez que a gente estava num carro e estava explicando se não ia mais encontrar o vovô Jairzão. Era sobre acho que era sobre o vovô. E aí era a Laura quietinha, que sempre teve uma ligação muito forte com ele. E a gente falando que nessa vida que a gente provavelmente não veria mais, não encontraria. Né, tem muitas crenças, né, envolvidas nisso, mas Sim. A gente tenta ser o mais concreto nessa hora, que não dá tanto, e que a gente provavelmente não veria, mas que depois dessa vida, em algum lugar, no céu, em algum lugar, talvez a gente pudesse encontrar. Foi o que apareceu no momento. Aí passa um tempo, a Laura tô ouvindo, acho que a gente estava falando com a Isa. Ela falou, não é isso não, porque o vovô tá lá, ele tá lá, a estrelinha, não sei o que ela usou, mas eu tenho certeza que ele tá aqui toda hora, porque eu sinto ele. Né, já? Aí foi muito louco, porque a gente quieta, assim, eu sei que eu já tava dirigindo, caiu uma gota, assim, no sentido de a gente sabe o que a criança, o sensorial dela, a explicação dela, o que ela realmente, a conexão que ela tem, que provavelmente é mais límpida que a nossa, ou o imaginário dela mais rico, pode ter, mas ela tinha uma resposta para aquilo. Então, ficou todo mundo quieto e falou, que legal, Laurinha, se você sente assim, então tá, essa é a sua maneira, né? Isso é muito rico, né? É a gente ouvir qual é a resposta da criança, porque às vezes ela, nesse mundo de descoberta, como a gente estava falando na semana passada, que é um parque de diversões em que a gente vai apresentando, muitas vezes a criança traz a percepção dela a respeito já do brinquedo ou de algum assunto novo. E é super importantíssimo, né, que aquela percepção seja ouvida, seja sentida, seja respeitada, né, porque é o mundo dela, é o universo, e tem todo o sentido, de fato, né, talvez, como você disse, com a sensibilidade infantil, enfim. Então, todos os, como a gente disse na semana passada, todos os assuntos que eles trazem, é muito bacana a gente ver o que eles já sabem a respeito, né, e às vezes a explicação que eles têm basta e tá tudo certo. Aliás, como foi nesse caso, a explicação é muito mais certeira do que a que estava vindo de fora. Que era cheio de não sei, né? Alguns sei. Porque é assim mesmo. Eu acho que tem alguns assuntos que vão sendo, por exemplo, morte, questões relacionadas à religião, a Deus, que tem muito a resposta, muito provavelmente, ela também tem a ver com as crenças, as nossas crenças enquanto adultos, né? Porque a gente também vai responder a partir das nossas crenças. A morte, né? Porque algo que é muito comum acontecer, como eu disse também há pouco, é quando a gente vai morrer, porque eu sinto que tá aqui, ou virou estrelinha, mas o que acontece depois? O que acontece depois que vira estrelinha? Ou quando que isso vai acontecer? Isso aí nem a gente sabe. Não, mas você sabe que é uma... Não, aqui a Karina Ruela. Karina, que alegria ter você aqui. Que ela é do blog para criança, um blog muito legal para a família, para as crianças. E ela está colocando aqui uma coisa muito interessante. Ela fala que a filha dela, Elis, que tem 4 anos, sempre pergunta se mesmo o vovô que morreu, o vovô Anderson, a ama. Ela vê foto dele e reconhece ele nela. Mas reconhece na foto, mas ela não conhecia. Mas ela sempre quer saber se ele a amava. Porque eu acho que a criança vai pensar, é o meu avô, mas eu não conhecia. Mas será que ele me ama? De lá são tantas questões, né? Pois é, e questões que a gente nem imagina mesmo, né? Qual a associação que a criança faz, né? E mergulhar com ela nesse universo, né? E aí vem algumas questões também, obviamente, muito delicadas, porque, claro, a gente tem certeza absoluta? Não, ele não está aqui para responder, mas a gente imagina, e seguramente é essa a resposta que a gente vai dar, que sim, que ele ama. Como ela geralmente diz...
quando que vai morrer, né? Que o Jair estava dizendo, não, mas nem a gente sabe. Pois é, mas você sabe que é uma coisa interessante, Jair? Algumas crianças ficam extremamente angustiadas com isso. Porque Por não saber. Por não saber, né? Ou, não é nem por não saber, mas talvez assim, isso pode acontecer a qualquer momento. Eu posso ficar sem meu pai, sem a minha mãe. Principalmente se aconteceu por perto, né? Um avô, uma avó. Um amigo, então, assim, né? um amigo, né? Porque quando a Liz diz, por exemplo, será que ele me ama, né? Então, o que ela tá, né? O que tá por trás disso? Eu quero ser amada, né? Pelas pessoas que estão aqui ou pelas pessoas que não estão aqui, mas eu sinto, são da minha família. Tenho amor, eu pertenço, eu sinto. Então, no fundo, tem um propósito aquela pergunta, né? Tem uma dúvida ou uma angústia ou uma ansiedade que está ali atrás. E às vezes a gente, do mesmo jeito que a gente não vai aprofundar, mas a gente compreender de onde é que vem, qual é o tamanho daquela inquietação, ou de onde é que vem aquela inquietação. Por exemplo, se é uma criança que acabou de viver uma perda, e fica perguntando a respeito de quem ela perdeu, de quem se foi, ou quando a gente vai morrer, enfim. Talvez, pode ser que exista aí, isso pode sinalizar alguma sensação de insegurança ou de medo, pode ser, não significa que né? Mas é como se fosse, será que eu vou ser abandonada? Será que vai ter alguém? Mas esse é um pavor infantil, não é? Pra mim era um Não, acho que não é só infantil. Não, de que sempre Adulto, Mas não, pra posso criança... só falar um negócio que eu acho. Lógico. Que nesse tema da morte, né? Porque todos os outros temas que a gente falou aqui, eu acho que essa coisa da experiência que você vai tendo na vida e tudo, você acaba contribuindo para tentar ajudar a criança a entender um pouco mais. Para a morte, é um tema que coloca a gente e as crianças no mesmo nível, da imaginação. Da imaginação. Né? Você pode imaginar, enfim... E do não sei, né? Eu não sei, assim, não há relatos de alguém que morreu e depois voltou para contar como é que foi, né? Então, assim, quer dizer, até tem relatos de gente que chegam né, bem próximo de uma situação assim de passar e aí volta e conta que viu uma luz e tal, tem esse tipo de coisa, mas ninguém tem certeza de que exatamente essa situação. Então a morte, eu acho que é o tema onde tanto a gente pode tentar ensinar como tentar aprender com as crianças também, porque elas, aqui por exemplo, só não perca o que você ia falar, tá? Só porque eu quis dizer isso, porque assim, a Cláudia Araújo, ela disse assim, que a pergunta da semana do Henrique, que é o filhinho dela de 3 anos, fez: mamãe, o papai do céu tem asas ou algum tipo de capa de super-herói para morar lá no céu e conseguir ficar lá em cima? Né? Isso é um jeito tão bonito de imaginar o papai do céu, né? Com ele, asas parado ali em cima, né? E tal. Então isso eu acho que na morte, e obviamente em alguns temas da religião que a gente não tem como comprovar, que a ciência não tem como comprovar, coloca todo mundo no patamar da imaginação. Isso é bacana, né? Isso. Agora, tem uma coisa, que eu acho que vale a pena ressaltar, que para nós adultos, a gente tem talvez alguns recursos a mais do que as crianças para lidar com a angústia, ou espera-se que a gente tenha alguns recursos a mais do que as crianças para lidar com a angústia da perda. Sim, e a criança não tem esses recursos. Então, falar desse tema talvez é importante, porque assim, claro, como você disse, a gente vai aprender porque a gente não tem certeza de nada. Agora, lidar, ver o que tem por trás. Esse é um dos aspectos que é muito importante a gente saber o que está fazendo a criança trazer aquela pergunta. É algum medo? É alguma insegurança? Isso está aparecendo, né? Isso está sendo recorrente? Porque às vezes é só uma curiosidade. Isso passa e com a resposta que você dá, isso já é suficiente. Agora, se não for suficiente, se for algo recorrente, pode ser que tenha, né? Porque como é incerto para todos nós, mas como nós adultos que estamos mostrando o parque de diversões, se a criança falar, eu tô com medo daquele brinquedo, né? E aí você também começa a dizer, é mesmo, ele é assustador, ele é muito assustador. Eu também não sei o que vai acontecer, né? Talvez assim, no papel de adulto, você possa dizer, de fato, a gente não sabe como funciona, né? Não é completamente claro como é que é o funcionamento. Agora, a gente não tem controle, mas eu estou aqui com você. Eu estou aqui, inclusive, pra gente
pensar nisso juntos, né? É Sim. muito mais nesse sentido. Não, sem dúvida. Eu acho que essa postura Mas como era super- para vocês, criança? Não, então, Porque mas assim, pra que- mim era apavorante. Era uma coisa que me perturbava pensar. E eu, de fato, nunca não perdia assim ninguém próximo. Meu Não, imaginário inclusive, acerca. Inclusive, a gente acaba, né, já desde muito cedo eu percebi isso comigo, assim. Às vezes você cria até uns rituais por conta do medo da morte do pai, ou da mãe, ou do irmão, enfim. Mas isso faz parte do desenvolvimento. Porque você Sim, cria esse né? ritual Tem assim, do rituais- tipo, puxa, eu tenho que passar por esse corredor aqui 3 vezes, rezar senão 3 ninguém morre. Eu não posso colocar como é que era? O chinelo atrás da porta. Que Nunca, se eu porque senão... puder, a mãe morre. A né? mãe Achando morre. aquelas coisas assim. Exatamente, a criança ela vai criando, né, algumas Como se simpatias, controlasse. como se controlasse. Na verdade, né, nenhum de nós, obviamente, controla, mas a mesma criança ela traz isso no universo dela. E pode ser que em algum momento isso apareça com alguma pergunta, com alguma pergunta de Papai do Céu, com alguma pergunta se ele é super-herói, tem capa, enfim, são perguntas que fazem parte da curiosidade mesmo, porque ela vai olhando o mundo e fala, mas como é que isso funciona mesmo? Né? E, por exemplo, uma outra pergunta muito comum também nessa linha, sobre Deus, né? Quem que é Deus? Crianças um pouquinho maiores perguntam, algumas crianças perguntam o que aconteceu com aquele homem na cruz, né? Porque elas não entendem, entram dentro de uma igreja e não entendem o que aconteceu com aquele homem na cruz. E como é que se explica então para a criança, por exemplo, né, situações como essa, né? Porque ela olha e vê uma pessoa talvez, né, em sofrimento, e talvez possa dizer, né, ele foi um homem bom, ele viveu há muito tempo atrás, haviam pessoas que eram más ou que não gostavam dele e que o mataram, colocaram na cruz. Mas você vai contando algumas historinhas ou né, os dados de fato, mas para ir mostrando para a criança esse universo que existe. De novo, acho que a analogia do parque de diversões ela é muito útil para a gente pensar mesmo. Imagina que ela está olhando um brinquedo novo e ela não sabe como é que ele funciona. Então, como de mais concreto você pode contar para ela? Sobre Deus também, a mesma coisa, também passa daí, né, pelas nossas crenças, obviamente, que a gente vai, enfim, cada um vai dar Que explicação. eu tenho antigamente, né, a religião também era usada muito como uma forma de controle e punição dos pais com os filhos, né? Não só da crença, mas tipo, se você fizer, outro dia a Laura perguntou pra mim, mãe, o meu amigo falou pra mim que se ele fizer qualquer coisa que a mãe dele não saiba, o Papai do Céu vai lá e conta pra ela. É verdade? Aí eu falei assim, filha, eu acho que o Papai do Céu sempre quer que a mamãe, né, saiba das coisas, porque ela tá fazendo isso pra cuidar. Ela não tá falando isso só porque ela é chata, as mamães não são só chatas. Elas estão pedem algumas coisas como uma forma de cuidar dos filhos. Então, quando ela fala isso, ela está dizendo que ela quer saber para continuar cuidando. Mas ele vai lá e conta mesmo na orelha dela? E aí você vai desmentir a mãe do seu do amiguinho? Como é que você, né? Como é que coloca isso? Qual é a crença? Então, ao mesmo tempo, vocês sabem tudo? Porque o Papai do Céu não vai contar o que eu faço ali escondido, né? Pois e aí, de fato, né? Aí você tem uma saia justa, né? O que fazer numa situação, o que responder, porque se fala de né? E aí, como se sair dessa situação? Acho que, primeiro, né, se a gente for lembrar, o que é o mais importante? É de fato a gente falar a verdade. Né? Porque, né? E talvez você inclusive possa dizer, porque eu não sei como funciona a relação dessa mãe com o que ela acredita, com o Papai do Céu, enfim, né? Agora, verdadeiramente, normalmente, né? Talvez eu possa dizer, olha, da minha experiência, né? O Papai do Céu, ele não me conta tudo. Eu até gostaria de saber tudo o que acontece, né? Agora, eu não sei como é lá na casa do seu amiguinho, como é que a mãe dele faz, enfim. Comigo isso não acontece, porque é uma verdade, esse é um caminho, isso não acontece. Não, e essa sensação da criança estar sempre vigiada, eu acho sempre que é uma vigiada, sensação muito sim. difícil de lidar. Não, você tem o seu espaço que é só seu, né? Sim. Pra mim isso é importante, então senão a criança fica achando, você sabe de tudo.
tudo que eu pinto com seus batons, sei lá. Não é? Eu não tenho privacidade nenhuma. Nada do que eu faço é meu, é só meu, né? E aí vem outras noções junto, né? Porque na minha percepção é importante que a criança tenha a percepção de privacidade, né? E aí se ela tem uma criança como essa, quer dizer, se você diz, realmente ele conta tudo, absolutamente tudo que você fizer. Então, verdadeiramente, depende do objetivo de como que você quer educar, óbvio, né? Eu tô aqui partindo do pressuposto que se quer estimular que a criança tenha privacidade, que ela saiba da verdade. Agora, há pais que talvez optem por um caminho mais... porque é um movimento de controle. Então, você pode fazer isso como um movimento de controle. Se você é um pai que acredita que é importante ter o controle, que esse é um canal, ok, né? Assim, talvez esse não seja o mais adequado para quem quer estimular a independência, a privacidade, a autonomia, mas é um caminho, né? Se a gente for pensar aqui com a PNL, que nem existe o certo e o errado, mas aquilo que faz sentido dentro da sua percepção. Então depende de qual é o seu objetivo, depende do que é que você quer, de que jeito você quer contribuir com a formação do seu filho. E aí você pode usar essas saias justas para falar uma inverdade ou para de fato ser honesto, para ser verdadeiro dentro do que ele pode compreender. Ô Carol, essa questão da gente, o limite do informar e gerar um medo na criança, né? Porque é muito, às vezes a gente, como pais, até dá uma aterrorizada em algum tema, para que a criança realmente leve aquilo não só como alguma coisa que a gente fala, como alguma coisa séria, sim, né? Mas é tão delicado quanto você falar com um peso a mais, aquilo pode aterrorizar mesmo a criança, né? Eu vou mudar levemente aqui, porque foi uma coisa que aconteceu essa semana, acredito que muita gente tenha visto nos jornais, a criança na Avenida Paulista, com os pais, eles estavam na Paulista, no domingo, a Paulista fechada, e estava vendo a banda ali. Eu acho que o pai foi filmar a criança aqui, coisa que todos nós fazemos, né? Mesmo no Brasil sendo um país perigoso, a gente não larga os filhos, mas você tá gravando alguém ali ou tá olhando para o lado, passa um indivíduo e leva a criança. E como estava muito perto, por um segundo deu tempo dos pais verem, mesmo na multidão, e pegarem a criança de volta. E provavelmente por um triz sumiram, né? Então, quando eu tava vendo isso e falei para as meninas, eu não sou de falar muito essas coisas, porque acho que dá mais angústia do que outra coisa, mas eu vi aquilo e falei, gente, é um segundo, eu estaria gravando do mesmo jeito, é aquele um segundo que você vai fazer xixi, fecha a porta do banheiro e a criança está ali, você fica, Laura, está aí, Laura, mas ela está do lado de fora e um segundo pode ir. Então, é tão delicado algumas coisas da vida, da morte, mas do se manter vivo, de ter segurança, o como a gente introduz, né, para a criança alguns temas que são de extrema importância, botando medo no sentido de precaução, sem gerar uma paranoia. Isso, agora tem muito a ver com o jeito que a gente fala, sabe? Aqui a gente já conversou quanto a comunicação, 7% é o conteúdo, os outros 93% ele tem a ver com a forma que a gente fala. Então, informar a criança da vulnerabilidade que ela tem é imprescindível, seja em relação a um rapto, à pedofilia, a ela se distrair com se perder. É importante você passar a informação para ela desde muito pequena, claro. Agora, se você passa, de novo, né, se você tem ali, acabou de acontecer essa situação, certamente isso mexe, obviamente, com pai, com mãe, e aí quando a gente vai se colocar, claro que ali vem também junto, muito provavelmente, uma emoção, porque você acabou de ter a informação, né? E é muito bacana a gente... E empatia, porque você fala, qualquer um poderia estar ali naquela situação, total, poderia acontecer com qualquer fala, eu poderia estar ali, poderia ter sido comigo, né? Então isso é assustador, né? Então qual que é o limite quando você vai comunicar a criança entre você dizer para ela verdadeiramente, inclusive do seu medo ou da sua
preocupação, muito mais da sua preocupação, sem que isso seja, sem que isso gere um pânico, né? Talvez medo, ele é imprescindível para nossa sobrevivência. Acreditar que a gente não pode ter medo é uma balela, porque se a gente não tivesse medo, a gente não se protegeria de tantas coisas que a gente se protege. A gente faz isso porque a gente tem medo. Então, como é que pode colocar para a criança de um jeito em que exista sim o medo, mas o medo que é protetor, não o medo que é o medo que vai paralisado, exatamente. Mas o medo protetor é importante que ela tenha, né? Então, talvez você possa ali, eu não sei nem que caminho você contou o fato para elas. Isso. Eu contei, foi assim, aí relatei, falei que poderia ser com a gente, porque era uma situação num lugar que a gente frequenta, que a gente poderia estar, e foi por 1 segundo. Então, por 1 segundo, vocês nunca, né, pensem em ir com ninguém que fale que vai te levar. Acho que ali foi tão rápido que a pessoa levou, nem falou nada. Mas não saiam de perto quando a mamãe fala não sai de perto, porque às vezes até a mamãe falta com atenção. Vocês são mais inteligentes, prestem atenção, fiquem perto. Ai, não sei, eu falei de um jeito sem muita reflexão. Mas a criança não precisa de muita reflexão, né? Se a gente fizer muita reflexão, ela não vai nem ficar atenta. Ela precisa da informação que é importante para ela. Na semana passada, depois que a gente finalizou o programa, eu comentei com a Tânia e com o Jair a respeito de um vídeo, ele é disponível no YouTube. Carol, temos que falar. Eu também quero depois mostrar para eu me comprometo a procurar essa semana. Eu sei que foi um vídeo bastante divulgado no ano passado, em que acho que ano passado mesmo, mais ou menos em julho do ano passado, um vídeo de um estudo feito nos Estados Unidos, em que um pesquisador, ele está num parque e ele vê a criança brincando, os pais estão próximos, né, estão ali olhando, e ele pergunta para a mãe assim: se eu chegar no teu filho e convidá-lo para sair daqui, ele sairia comigo, ele iria me acompanhar? E todos os pais dizem não, de jeito nenhum. Imagina, eu educo, eu ensino, eu falo que ele não pode sair, eu falo que tudo ele tem que me pedir. Falou assim: mas posso fazer uma experiência? Você vai ficar aqui olhando e eu vou verificar o que acontece. E aí ele vai até lá e começa a conversar com as crianças, e todas as crianças vão com ele. Tem crianças que chegam a sair da praça, porque em algumas abordagens ele tem um cachorrinho, e aí começa brincando com o cachorrinho se aproxima, a criança se distrai com o cachorrinho, né? E claro que é um cenário para estudo, então os pais estão de longe olhando, mas a criança, em alguns casos, ela nem olha, ela esquece completamente dos pais. Por quê? Porque ela está no mundo, o mundo da imaginação para a criança é muito rápido para ela, né? Para ela entrar dentro do mundo da imaginação, ou do mundo da brincadeira, do faz de conta. Se ela está no parque, ela já está mais disponível para isso, numa praça. Quer dizer, a chance disso acontecer, e aí os pais ficaram horrorizados porque não imaginavam que a chance disso acontecer fosse tão grande, uma vez que eles educam, falam, né? Mas o mais louco, Carol, é que você comentou que todas as crianças disponíveis, né, nessa pesquisa saíram da praça, né, iriam com o estranho, digamos assim. Todas as crianças. Então, e realmente, né, isso é assustador. E aí, o que vocês pais fazem, né? Porque aqui, de fato, a gente saindo um pouco, mas falando, né, porque são também temas delicados, que nem sempre é a descoberta da criança que ela vai te trazer como uma pergunta, mas é uma realidade do universo da criança. E conforme ela vai crescendo, de fato, existe um risco cada vez maior, né? Assim, não cada vez maior, porque quando ela vai ficar grande, ela já tem talvez mais recursos para se afastar, para dizer não. O que também é questionável, porque tem um outro vídeo que é na adolescência e que o resultado é muito parecido. Mas, através da internet. Através da internet. Marca-se um encontro pela internet, os pais esperam dentro do carro, dizendo não, minha filha não vai, e todas elas vão. Enfim, um vídeo bem assustador, até bem impactante de ver. Assustador, impactante, essa é a palavra. Eu acho que a gente pode, assim, trazer, né, ir atrás desse material para mostrar. Eu também fiquei curiosa. Eu acho que o Jair até já achou. Olha, é um vídeo que eu estou tentando jogar aqui na tela, mas é um vídeo chamado Child Abduction, Social Experiment, né? Então é Child Abduction. Se você botar Child Abduction, eu vou colocar aqui, ó, nos comentários, Child Abduction.
no YouTube. Aí você procura que você vai... Eu vou tentar colocar na tela aqui, mas eu coloquei para as pessoas verem. Realmente é um negócio preocupante e assustador. Então, não, desculpa. Não, só para concluir, só para a gente concluir mesmo. Então, é quando você diz assim, como falar com a criança sobre esses assuntos, porque são assuntos, né, delicados. Então, como abordar? E aí eu estava dizendo muito a respeito do como, né? A informação, ela é imprescindível que ela seja dada. A criança funciona muito com o concreto. Então, você pode... com o concreto e com a fantasia no sentido de historinhas. Você pode contar historinhas das crianças se protegendo, né, buscando proteção, se protegendo, né? Esse é um universo de você conversar com o inconsciente dela. Então, inventar mesmo historinhas em que podem ser bichinhos, enfim, mas que eles se protegem, que eles se cuidam, que eles estão sempre próximos dos pais, né? Que pode acontecer alguma coisa, mas que... Conseguiu? Tá mostrando. Já tá aqui. Ótimo, perfeito. Eu tenho uma amiga, e agora só pra gente zoar um pouquinho desse tempo, que a gente ia viajar adolescente e ela sempre falava assim: Caninho, fica perto de família. Porque ela falava, eu ouvi minha vida inteira a minha mãe, a Gabi, falando assim, fica perto de famílias. Por exemplo, se se perder, vai pra perto de uma família, né? Tem lógica. Sim, tem uma família. A família tem um símbolo de proteção, né? Alguém vai te salvar, vai ter uma mãe ali que vai entender o que é uma criança perdida e vai salvar. Mas tem aqui, a Giovana fala nesse tema ainda que a gente está falando agora, como falar para uma criança de 3 anos que um adulto não pode tocá-la de maneira inapropriada? A gente comentou um pouco na semana passada. Peraí, então antes da gente começar esse tempo, porque senão a gente vai mudar o nome do programa aqui para Conta e Conta. Como? Deixa ele cantar. Ai, desculpa. Ele tem que cantar em algum momento. Desculpa, a hora que você cantar. Perdão, gordo. Não, imagina. Não, esse assunto é super importante. Aliás, eu recebi uma mensagem muito, muito forte e ao mesmo tempo muito corajosa, que eu também depois quero falar sobre ela, obviamente sem mencionar nomes nem nada, mas e quero mandar aqui um abraço para o seu José, que é pai da Vivian, que ela disse, mande um abraço para o meu pai José, que ele está aqui ouvindo comigo. Então um abraço para o José e para todas as pessoas que estão comentando. Tem a Carol Prado, que é a irmã da Gabriela Reis, que foi lá falar com a gente no nosso show. Enfim, tem um monte de gente legal. A Cláudia Araújo, falando do lance do medo, a Cláudia Araújo, ela disse assim, hoje com os meus filhos, eu vejo como conceitos de medo, por exemplo, muitas vezes são os adultos que vão ensinando, né? Porque ela fala que tem um livro infantil lá de bruxa e figuras temíveis, e que eles adoram e não tem medo, e não tinham até agora medo do escuro. Só que aí eles vão aprendendo por ouvirem amigos mais velhos ou adultos, dando essa conotação. Isso. O parque de diversões é o adulto que mostra, exatamente isso. Ele não tem a noção do perigo, ele não tem, né? Uma criança pequena, eu me lembro outro dia que uma criança estava segurando num carrinho de bebê, e estava passando jogada dentro da piscina e rindo, feliz da vida. A mãe quase enlouqueceu. Mas a criança rindo, porque ela não tem mesmo a noção do perigo, a noção do medo. Quem tem somos nós adultos, somos nós que passamos para ela. O como passar, onde como tem que passar, ter, né? Exatamente, como passar. E aqui a gente tem... Gente, olha, vou só botar aqui mais uma vez, porque é impressionante. O cara colocou as crianças no carro. Olha lá, pôs no carro. Mostrou um bichinho, um cachorrinho, e pôs as 3 crianças no carro. Olha que coisa louca, né? Realmente a gente tem que ficar... Nossa, vou ver assim que acabar o Canta e Conta de hoje. Louco, as 3 crianças no carro. Muito louco. E a Cláudia, acho que foi a Cláudia que falou que mostrou... Não, foi quem? A Bia que mostrou o vídeo para as crianças, né? Então, são... claro que vai depender da idade das crianças, enfim, para mostrar o vídeo, mas quando elas começam a ver coisas concretas, isso talvez vá despertando, porque o objetivo do vídeo é justamente chamar a atenção dos pais, né? Como é que vocês estão educando, ou que seguramente os pais educaram para que eles não fizessem isso, mas como é que vocês estão fazendo isso, porque o resultado não está sendo o que vocês querem. Então, vamos ver se tem outras estratégias, né? E que estratégias são essas?
Talvez uma estratégia seja justamente, foi o objetivo dele fazer o vídeo, e porque o vídeo as crianças podem ver, enfim, os pais podem mostrar para as crianças, pode ser um jeito de alerta. Agora eu vou ficar quietinha que a hora canta. Não precisa ver. Não. O que você vai cantar? Já que a gente está falando de medo, tem uma parte no show dos Grandes Pequeninos que é muito bonita, que fala justamente da superação do medo e da busca dos sonhos, né? Tem uma outra conotação, uma conotação muito mais leve, muito mais bonita, onde a Tânia fala do medo que ela tem de cair de cima da bola, né, que ela vê a bailarina no circo subindo em cima da bola, e aí ela fala, não, mas aí eu fui subir numa bola de ginástica da minha mãe, aí eu falo assim, não, mas você não pode fazer isso, porque isso é perigoso, aquela bola da bailarina do circo é especial. Ela fala, mas agora eu caí e fiquei com medo. Aí eu trago uma bola especial do circo no show, e aí a gente faz a música, que eu vou cantar agora, e no final, obviamente, a Tânia consegue subir em cima da bola. E mostra que também é legal você superar o seu medo, né? Já que a gente ensina a ter medo, a gente também ensina a superá-lo, né? A gente também tem que ensinar a superá-lo. Agora, antes de cantar, eu vou mandar um beijo para Vanessa Deirani, porque assim, ela é noiva do Mário Santos, que é um grande radialista, grande locutor, lá da Rádio USP. Quem ouve a Rádio USP sabe muito bem quem é o Mário Santos. E eu fui fazer uma entrevista com ele, não tem tanto tempo assim, e dei não sei se, acho que não foi o DVD ainda dos Grandes Pequenos, foi o livro, o volume 1, para a Vanessa, que estava lá junto com o marido. E olha só que legal, e ela falou assim, ó, você nos deu o livro naquele dia dos Grandes Pequeninos para quando nós tivéssemos um bebê, lembra? Lembro perfeitamente. Ela falou, naquele dia a gente descobriu que eu estava grávida. É uma menina que nasce em janeiro. Que arrepiada. Que maravilha. Puxa, muita saúde para vocês todos, para sua menininha que está chegando. Eu fico emocionado de saber isso, que naquele dia ela soube disso. Que bom. Beijo para você. Beijo para o Mário, que é um grande profissional do rádio e que estudou com a Tânia também. Estudou, fez lá a escola do Wolf Maia com a Tânia. Então, vamos fazer essa aqui, ó. Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta. Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta. Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta. Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta. Tropeçou, desequilibrou, não segurou, foi só um susto, pronto, meu amor. Deixa ver, não feriu, não machucou, levantou, deixa eu dar um beijo, pronto, já passou. Tropeçou, desequilibrou, não segurou, foi só um susto, pronto, meu amor. Deixa ver, não feriu, não machucou, levantou, deixa eu dar um beijo, pronto, já passou. Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta. Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta. Às vezes a gente cai e outras vezes vai que vai. Se joga pelo mundo, se arrisca, pisa fundo e se tropeça é um ai, ai, ai. Mas com amor a gente aguenta e a dor a gente logo espanta. Sacode a poeira, arruma a cabeleira. Opa, se caiu, levanta. Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta. Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta. Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta. Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta. Eu amo essa música. Eu errei. Sabe qual? Não, canta só de novo aquele pedacinho. Às vezes a gente... muito bem. Olha esse trecho pra lembrar todo dia. Às vezes a gente cai e outras vezes vai que vai. Se joga pelo mundo, se arrisca, pisa fundo e se tropeça é um ai, ai, ai. Mas com amor a gente aguenta e a dor a gente logo espanta. Sacode a poeira, arruma a cabeleira. Opa, se caiu, levanta. Opa, caiu, levanta, se não machucou, não arranhou, caiu, levanta.
Adoro, acho É isso aí. emocionante. O Henrique e o Eduardo ficaram dançando lá. Ai, que fofura! Eles estavam quase dormindo, mas ouviram Isso mesmo, gente animada. Olha, Agora- essa coisa da gente optar, né, na conduta, eu acho que a minha mãe, assim, falava, não coisas de aterrorizar, mas ela sempre falava muitas coisas como precaução. Mas eu tendo um pouco diferente, assim, eu quando elas falam, tô com medo, eu falo, tá com medo, vai com medo mesmo. Eu não dou tanto valor assim para o medo, porque como eu fiquei em bastante coisas medrosas, claro que você não falando tanto, você tem mais chance dos riscos, mas eu valorizo mais o ir do que o medo. Achar o equilíbrio é uma dose... É verdadeiramente assim, o que é o equilíbrio, né? O que o quando é, né? O quando é o equilíbrio. Na teoria a gente pode dizer, o equilíbrio está aqui, o equilíbrio está ali, mas né, no dia a dia, o que é esse equilíbrio? Né? Agora, Carol, eu sei que a gente não tem tanto tempo assim e esse assunto que a gente vai tentar começar agora aqui é um assunto que eu acho que permeia aí o imaginário e a preocupação de vários pais, por conta também dessas curiosidades que vão surgindo, né, já na pouca idade, e que você tem que saber lidar de algum jeito. E eu vou começar falando sobre um relato de uma pessoa que deixou uma mensagem pra gente particular, depois da semana passada. Essa pessoa deixou uma mensagem particular nos parabenizando por abordar o assunto, né? A gente nem se aprofundou tanto nessa coisa da curiosidade sexual e dos riscos que isso pode levar a criança, como a pedofilia, estupro, por exemplo, que são assuntos realmente muito fortes, mas que fazem parte aí da experiência de vida de todo mundo. Sim. E essa pessoa, ela mandou essa mensagem e disse, olha, parabéns por abordarem esse assunto, que é um assunto muito importante. E ela mesma disse que quando tinha, acho que 10 anos de idade, sofreu abuso sexual. E isso causou um trauma terrível para ela pro resto da vida. Sim. Tanto que... Ixi, o que aconteceu? Caiu a luz. Tanto que ela não consegue ter relação com ninguém por conta desse trauma. Obviamente, não vou mencionar nomes aqui nem nada, mas foi um relato tão forte, tão corajoso ao mesmo tempo, né? Porque a pessoa teve essa coragem de contar isso pra gente. Falou, continuem com esses papos e tal. Então, vamos tentar nesses 15, 20 minutos que a gente ainda tem, abordar essa coisa da pedofilia, do estupro, dessas coisas horrorosas que estão aí, acontecem, e que a gente, obviamente, tem que ter um jeito de abordar isso com os nossos filhos. Sim. E acho que até surgiu uma pergunta, agora eu não vou me lembrar de quem acho que está bem lá pra cima. Como que eu falo isso para a minha filha que tem 3 anos, né? Que tinha uma pergunta assim, porque isso é desde muito pequena, né? Porque pode ser aos 10, aos 3, aos 7, aos 5, pode ser na escola, pode ser em ambientes que a gente até considera ou espera que sejam ambientes seguros, né? E que pode acontecer. Então, como abordar, o que falar, né? Acho que na semana passada a Tânia fez uma colocação de segredo, né? Toda vez que você pede um segredo, né? Talvez você já possa começar por aí, né? Se a criança for maior, porque, por exemplo, vamos começar pela menorzinha, de 3 anos, por exemplo, né? De 3 anos, como é que a gente pode dizer ou contar isso para a criança, né? Talvez com bonequinhos, talvez brincando com ela sobre isso, né? Talvez mostrando mesmo, por exemplo, um bonequinho menor, um bonequinho maior, e se aproximar e dizer assim, nossa, esse daqui está muito pertinho.
né, de repente alguém que veio de fora e está aqui agora junto com essa família, ou está brincando com as crianças, e é um adulto, e por exemplo o adulto fica muito pertinho da criança, então daí você pode, né, dizer para ela, olha, nossa, o que será que pode acontecer aqui? Né? Então você pode, de novo, inventar uma história, brincar com bonequinhos que podem ser concretos, e naquela brincadeira você, né, mostrando ali, nossa, é importante ficar mais longe, nossa, se encostar aqui, vamos contar para o papai e para a mamãe, porque aqui não encosta, né, e talvez quando chega perto, fica, né, o bonequinho maior fica abraçando o bonequinho menor, não, isso daqui tá meio esquisito, né, vamos contar para a mamãe que isso daqui não é para acontecer, né? Então você vai dando naquela brincadeira, esse é um dos caminhos, né, a gente tem alguns jeitos da gente abordar. Então contando uma historinha, brincando com bonecos e, claro, conforme ela vai crescendo, é mais fácil a gente dizendo, até como a gente disse na semana passada mesmo, olha, se algum adulto, né, ficar te abraçando muito, ou tocar em você, né, e você mostra onde é que vai tocar, vai tocar aqui, vai tocar aqui, mostrar onde, principalmente, né, vai ser um sinal de alerta para essa criança. Se alguém tocá-la, vai te tocar aqui, é de mostrar mesmo, de ficar no concreto, de mostrar no corpo da criança mesmo, onde é que ela pode ser tocada, que isso, né, então que ela conte, que isso é importante, que ela se proteja. Como é que ela pode se proteger? Contando para alguém. Então, que nunca vai acontecer nada com a mamãe e com o papai se ela não contar, né? Isso é imprescindível, Tânia, imprescindível. Você dá para a criança a segurança do que vai acontecer se ela te contar, né? E nem dizer, o papai e a mamãe são as pessoas que te protegem, né? Então, você pode sempre contar, porque nada vai acontecer, a gente está sempre aqui para te proteger, né? A gente está protegido e a gente também quer te proteger, então você pode sempre contar. Né? E dizer mesmo, né, as possibilidades que podem acontecer. Por exemplo, às vezes não é um adulto, às vezes, e já aconteceu, tem um caso recente, né, de uma criança que foi abusada sexualmente num colégio próximo aqui da gente, um colégio num nível socioeconômico alto, e foi abusada por adolescentes no colégio, né? Então, de fato, é uma situação que, como é que você, né, e assim, são os meninos mais velhos, tenho medo de retaliação, tenho medo de acontecer alguma coisa. Então, como é que você vai fortalecendo essa criança para ela se sentir segura? Nas pequenas coisas, né? Porque, por exemplo, se cada vez que essa criança vier te contar qualquer coisa que seja, ela levar uma bronca, você está ali gerando ou estimulando um estilo de, né, uma relação em que, quando ela contar algo que não for muito bom, pode ser que ela leve sempre uma bronca, né? Então, ao invés da nossa primeira atitude ser a bronca, talvez em outros itens, né, em outros assuntos, né? É importante porque até chegar nesse, em outras coisas ela vai contar, quebrei não sei o que, fiz não sei o que. Se você já reagir sempre, né? Na hora que o assunto for realmente nesses sério, pequenos itens, exatamente, é você ser capaz de ouvir a criança, de senti-la, de perceber, porque se ela se sentir acolhida, não é que você não vai dizer para ela do limite, você vai dizer. Agora, você pode dizer isso acolhendo o que, né, ouvindo, né? Porque esse é o primeiro movimento, é você ouvir. Se a criança se sentir ouvida quando ela quebrou uma xícara, quando, sei lá, ela brigou com um amiguinho, quando ela deixou de levar o caderno na escola, se ela for ouvida, mesmo que você vai posicionar um limite, mas ela vai se sentindo segura e confiante para te contar coisas. Agora, se você vai, desde qualquer coisa, né, toda vez que ela traz algo, você reage de um jeito mais punitivo, pode ser que numa situação de insegurança ela também se sinta pouco confortável para te posicionar, para te contar.
Então, o que fazer numa situação como essa? Educar, informar, de acordo com a idade dela. A gente não vai ficar trazendo, né, falando desse assunto o tempo todo, obviamente, né, mas é importante que ela seja educada. Por exemplo, quando os filhos são adolescentes, o que a gente orienta? Eduque para a educação, né, faça uma educação sexual. Quando é pequeno, às vezes a gente esquece que também é importante uma educação sexual nesse sentido, no sentido de você se proteger. Né? Não é que você vai ficar ali dizendo para a criança, isso pode acontecer, e pode acontecer aquele outro, e não sei o quê, e toma cuidado, né? De novo, tem a ver com a forma, né? Se na sua forma, o que você verdadeiramente transmitir para a criança é que ela tem dentro de casa um ambiente de segurança, ela tem ali um porto seguro para o qual ela pode recorrer, que ela pode se abrir, que ela pode falar. Se ela crescer em um ambiente em que ela tenha essa sensação, vai ser muito mais fácil ela te procurar, pai, mãe, para te contar de alguma coisa que aconteça com ela, porque ela vai se sentir mais confiante, mais segura. E às vezes, você está falando, eu estou pensando aqui, porque tem horas até na brincadeira, por exemplo, paizinho, bumbum, de criança, que a gente aperta, né? Às vezes aperta o bumbum e fala assim, esse bumbum só a mamãe pode apertar, que é só meu, né? Falar de um jeitinho que porque você vê, aperta porque é fofinho, que é molinho, que você quer apertar tudo. Mas dizer, é da mamãe. É da mamãe. Não pode ninguém mais pôr a mão. E assim, e talvez quando não também sei, for né? Tô pensando em jeitos de falar brincando. E talvez quando é um pouquinho maior, um jeito que dá também pra dizer é assim, se alguém te abraçar e for desconfortar, né? Isso lógico, se for maior, porque a criança pequena não vai ter a ideia do que é desconforto, mas uma criança maior, se ela se sente desconfortável, ela também pode te contar, porque né, só o fato de você ficar, né, desconfortável, talvez ali já tenha alguma... Sem defesa. Isso, exatamente. Aqui Desculpa, eu estou tentando alguma luz que caiu aqui, mas enfim. A Letícia, ela fala que tem um livro chamado Kiko e a Mão, eu acho, Kiko e a Mão. Kiko e a Mão. Que apresenta as regras do Aqui Ninguém Toca. Então, eu não conhecia esse livro, então é legal a gente vai juntar, semana passada também vieram algumas dicas. Sim. Eu acho super legal a gente marcar isso para ter, acho que eu como mãe, até porque eu quero ler porque mesmo, porque facilita, a gente pode recorrer àquilo que já está pronto, que está escrito, né? E vários livros têm uma linguagem também muito gostosa, lúdica, fácil de abordar esse tema com a criança. Você começa por uma historinha, né, e aborda esse tema, e isso pode né, você pode ali construir uma relação em que ela vá se sentindo fortalecida e que ela está também desenvolvendo recursos para se proteger, porque o recurso que ela vai ter para se proteger é te contando, né? Talvez. Isso eu podia certamente adotar como um tema para o próximo disco dos Grandes Pequeninos, né? Uau! E poder fazer uma música também que fale disso, né? Da confiança. Da confiança e da... Porque, aqui a Kelly Costa, ela diz que ela sempre tenta mostrar para a filha que a mamãe é a melhor amiga dela. E ela fala que isso funciona, né? Que ela, todos os dias, ela tem uma filha de 8 anos, e ela pergunta das novidades da escola e tal. E ela fala que a primeira coisa que pergunto a ela é como foi o seu dia. E ela sempre me conta algo, sempre conta como tudo aconteceu, né? Então essa postura de você abrir esse canal de amizade, de confiança, é extremamente importante, né? Sim, porque de novo, né, eu vou retomar lá a analogia, só porque eu acho que é um jeito fácil da gente pensar, né? A criança vai se sentindo cada vez mais segura para brincar em qualquer brinquedo. Se ela temer, ela vai voltar para você, ela vai te falar, porque não quero, né? Desse eu tenho medo, desse me incomoda. Por quê? Porque você vai mostrando o mundo, né, o parque de diversões, portanto, o mundo e as relações, de um jeito que você constrói, né, uma base de confiança, uma base de segurança, e talvez essa seja a maior fonte de você proteger, mais até do que contar do que pode acontecer, né? É você saber, construir ali com a criança
o quanto ela pode, o quanto ela tem realmente dentro de casa aquela fala da Gabi, procura a família, né? Quer dizer, essa ideia de que a família tem uma segurança, de que ela tem uma segurança toda vez que ela voltar para casa, ou toda vez que ela se comunicar com os pais, que ela pode contar para eles. Isso é tão nas pequenas coisas, né? Sim. Não sei, estou voltando assim para mim, mas é tão numa pequena coisa mesmo, do quebrei o vidro no banheiro. Nessas pequenas coisas que você vai construindo, fala, mas eu vou contar para minha mãe e tudo bem, ela vai dizer cuidado para não se cortar, da próxima vez não pega molhado. Ela só, né, em algum ensinamento que vai te dar dentro daquilo, sem ser a reação do o que você faz isso aqui, porque é disso mesmo, né? Essa confiança, ela vem de outro lugar para chegar nesse tema, porque os temas sexuais são sempre misteriosos, mágicos, não, quando eles surgem, e você só vai abrir se tiver um conforto de outro lugar mesmo, né? Sim, né, que você se sinta suficientemente confortável, seguro, amparado, exatamente. Porque imagina, nessa situação que eu estava dizendo há pouco, de um menino, acho que uns 6 anos, e que foi abusado pelos adolescentes, né? Como contar, como abordar, como, né, essa criança contou para os pais, enfim, mas né, numa situação de muito choro, de muito, enfim, é uma situação de fato muito delicada, mas seguramente ela se sentiu fortalecida para contar isso, né, mesmo diante dos meninos que são grandes, porque ali tinha uma relação que foi construída de confiança, né? Eu acho isso, Carol, desculpa te interromper, eu acho isso essencial, até mesmo para você, porque eu vou contar uma coisa que aconteceu quando eu era adolescente. E na escola onde eu estudava, um certo dia o diretor da escola entrou na sala de aula e pediu para que todas as meninas se retirassem. Então ficou todo mundo assim meio que, poxa, o que será? E todo mundo ali com 15 anos no máximo, 14, 15 anos. E aí o diretor falou, senhores, por favor, quero ver as mãos de vocês, né? E aí a gente mostrando as mãos e tal, aí uma hora ele falou assim, por favor, me acompanhe. Aí foi todo mundo lá para a sala dele, e quando chegou lá na sala, tinha um menino menor com o pai, e ficou aquela situação, o pai completamente transtornado, né, pela situação óbvia que ia se desenrolar ali. E aí o que aconteceu foi o seguinte, houve uma suspeita de que algum menino maior havia abusado do filho desse moço durante um momento específico, que era justamente quando a gente estava lá na educação física, e que foi esse momento que aconteceu isso. Então por isso que o diretor veio para a nossa sala de aula e tal. Enfim, foi uma situação horrorosa, inclusive nessa coisa acabaram apontando um menino que estudava também na minha sala ali, que era um garoto super tranquilo e tudo. Então ficou aquela situação horrorosa, né? Porque existiu um apontado como culpado. Só que depois de tudo, obviamente, o diretor teve essa sensibilidade de falar, calma, vamos ver exatamente o que aconteceu, não vamos tirar conclusões precipitadas e tudo. Depois de um tempo, acabaram descobrindo, através de exames que foram fazendo no menino, que o menino de fato não havia sido molestado, né? E que não havia. O que aconteceu foi que o menino queria chamar a atenção do pai, que estava viajando muito, que não estava muito presente, não sei o que, e ele encontrou essa forma de chamar a atenção do pai. Só que isso quase também acabou com a vida do adolescente, né? Então, claro que esses casos, quando acontecem, poxa, você até fala assim, cara, que bom que não aconteceu, porque não né? Porque tem muitos casos que realmente acontecem, é horroroso. Mas essa comunicação que você abre com o seu filho,
muitas vezes poderia ser que isso não tivesse acontecido se o pai e o filho tivessem uma comunicação mais eficiente. Não sei, né? Isso é um chute meu. Mas até para você também poder analisar essa situação dessa maneira, porque você acusar alguém também é muito complicado quando não é verdade, muito, né? muito sério. E realmente, assim, né? Quando a gente olha para as relações infantis e para os sintomas, né? Porque a gente pode chamar isso de um sinal, né? Não sintoma no sentido de doença, absolutamente, mas de um sinal, algo que está sinalizando que ali as coisas, né, tem algo fora do lugar, né? E quando a criança apresenta, né, como nesse caso, né, de movimentar tudo isso, claro que se a gente for olhar para essa relação familiar, certamente a gente vai encontrar em algumas questões, né, na relação da criança com os pais, nessa relação familiar, do quanto talvez esteja ausente na percepção dela, criança, amor, segurança, proteção. Ele queria ser protegido. Exatamente. É tão delicado, né? É um assunto que realmente é muito amplo. Imagina numa situação dessa, um outro sujeito podia ser expulso, podia sofrer um bullying bizarro se talvez o diretor, a escola não tivesse tido uma conduta razoável, de espera, de vamos ver, assim, né? E acho que hoje a gente ainda tem mais uma questão, né, Tânia, que é a internet mesmo, né? Então a gente tem um acesso né, das crianças desde muito pequena, que algo, né, que obviamente é importante que os pais né, estejam por perto, monitorem, enfim, mas que você é muito, realmente assim, o ambiente, né, da internet, ele mais dá um propício, espaço, ele é mais propício, ele é muito mais propício. A gente tem um contato com um condomínio em que eles tinham um grupo dos meninos que estudavam na escola X. Uma pessoa fez um perfil fake, entrou nesse grupo como amigo deles, né, dessas crianças, e chamava as crianças para ir para o apartamento, né, dentro do condomínio. Então, assim, você vê, são situações, crianças assim, 10, 12 anos, né? Isso precisa ter muito, muito cuidado, porque hoje é tudo muito exposto, né? Muito. E você precisa abrir esse canal de conversa com as crianças para, enfim, para pelo menos tentar minimizar essa exposição, que muitas vezes se torna perigosa, né? Perigosa e nociva e tudo. A internet é muito bacana, né? Mas tem esse lado que... Sim, acho que assim, né? Como colocar, né? Seja pela internet ou não internet, a questão, você não vai plantar o medo de jeito nenhum. Você não é uma fábrica de medo, é uma fábrica de proteção. Agora, como eu disse anteriormente, uma parte de medo, ela também é protetora, né? Então, a criança, por exemplo, ela... Precaução, isso, né? O medo ligado a uma... Ela ser capaz, ela ser capaz de se proteger, talvez passa, né? Pode ser que passe também pelo fato dela se sentir desconfortável em alguns lugares. Desconfortável porque tem medo, porque tem receio. Então, esse ambiente aqui é meio, né, estranho. Claro que como fazer isso dentro da normalidade, dentro daquilo que é esperado, não patológico. Né? Então, é colocar a informação, é ouvir, é criar esse canal em que a criança possa se sentir segura, confortável, né? Para que ela tenha de fato ali um canal aberto, que ela possa te contar a respeito do que está acontecendo. Agora, Carol, a gente já está aqui no finzinho do nosso por isso papo. que já fui concluindo. Não, é uma pena, porque tudo é tão interessante. Pois é. E obviamente, acho que nesses dois programas a gente falou muito das preocupações, né, em relação à curiosidade dos nossos filhos. Mas tem um outro lado também, que eu acho que valeria a pena a gente só dar uma pinceladinha, que é o lado legal da curiosidade. Muita coisa legal. Verdadeiramente, eu tinha separado algumas perguntas de coisas legais. Então, mas a gente, é que a gente não tem tempo. Mas assim, eu como pai, né, e vejo a Tânia como mãe, a gente incentiva muito a curiosidade das nossas filhas, a gente incentiva perguntas, a gente incentiva que elas queiram descobrir outras coisas além do que elas já estão acostumadas, porque
você vai expandindo muito o mundo, né? Isso a gente faz através dos filmes, dos livros principalmente, né? O livro, acho que livro é sempre uma... Não é à toa que na música que eu tenho lá do livro, fala que o livro te faz livre para sonhar, né? Então, a gente sempre estimula. Então, eu acho muito legal quando a gente também cruza com pais e mães que também tem esse espírito assim de não enjaular a imaginação dos filhos, de não enjaular até mesmo os sonhos dos filhos, né? Porque você cortar as asas do seu filho, eu acho que é um negócio tão triste, é tão triste de você ver assim quando a criança... Isso a gente aborda no nosso show também, que a gente fala assim, qual é o seu sonho? A Tânia pergunta pra mim, eu falo lá um negócio, aí ela fala, o meu é ser bailarina. E eu falo, o meu também. Aí eu falo assim, que legal, né? Porque não tem tantos meninos. Aí eu falo, não, acho que todo mundo tem esse direito de sonhar. Então é muito bacana também esse lado positivo da curiosidade, da descoberta, né? Que é um lado que muitas vezes os pais deixam de incentivar porque acham, isso aí é infantilidade, ou isso aí é bobagem, não é? Muito pelo contrário, você sabe que no cozinhar, no experimentar, no brincar, no cantar, no ler, e por que é imprescindível, até do ponto de vista, a neurociência, essa semana mesmo a gente tem uma reportagem na revista Exame, a reportagem de capa da revista, falando do quão é importante, porque a neurociência, né, já sabe disso, e agora está se comprovando com algumas pesquisas sociais, inclusive, é que se você estimula a criança na imaginação, então no brincar, efetivamente dedicando tempo, dedicando energia para o brincar, para o descobrir, para o fantasiar, para o imaginar, né, para esse mundo de descoberta, você prepara a criança muito mais para desenvolver as habilidades dela de planejamento, de organização, de foco, de entendimento, de criatividade, porque essa primeira, né, principalmente a primeira infância, mas a infância é onde a gente tem o maior número de novas conexões neurais. Então é um turbilhão de descobertas, é um turbilhão de novidades. A criança vai, ela aprende a ler, a andar, a falar, a engatinhar, muita coisa ela aprende nesse momento. Então, se você estimular as descobertas da criança nesse momento, e que nem passam muitas vezes pela pergunta, não é da ordem da pergunta, mas é da ordem do experimentar, é da ordem do viver, é da ordem do brincar, do imaginar. Você firma ali, especialmente do ponto de vista da neurológico mesmo, muito mais habilidades para a criança na vida adulta. Ela vai ter muito mais algumas competências cognitivas mesmo. O que acontece é que a gente nasce disponível, a gente não nasce disponível para planejar, a gente não nasce com essa habilidade, mas a gente nasce disponível para aprender a planejar. A gente não nasce disponível para ter foco, mas a gente nasce disponível para aprender a focar, a se concentrar, melhor dizendo, né? A se concentrar. Então, a concentração, o planejamento, a organização, a criatividade, a gente nasce disponível para aprender tudo isso. E pela fantasia, pela imaginação, pela descoberta, a gente vai constituindo, porque é um boom, se a gente for olhar a curva de novas conexões neurais, ela é enorme e ela vai caindo ao longo da nossa vida, porque aí a gente vai só acessando aquilo que a gente já conhece, né? Mas as novas, elas acontecem nesse primeiro momento. Essa descoberta, ela vai ajudar, inclusive, a formação neurológica, intelectual, além, é claro, né, dos valores dela na vida, do estado emocional, enfim, da identidade. É incrível estimular a fantasia, a descoberta. E olha, eu acho que a gente tem sempre que questionar assim, quanto maiores oportunidades, maiores os riscos. E é um equilíbrio que a gente como pais tem que fazer no nosso íntimo, né? Uma criança vai para uma excursão, que ela vai correr mais riscos do que ficar em casa, obviamente. Que ela vai ganhar o mundo mais do que ficar em casa, obviamente, né? Então, como equalizar isso? Porque a gente querer, com os nossos medos, limar algumas possibilidades desse indivíduo também
vale a pena questionar, porque senão, pra gente não presenciar e vivenciar a angústia de ter um filho que vai estar longe alguns dias, claro, pode acontecer milhões de coisas na nossa ausência, mas o entregar isso, porque isso pode ser muito enriquecedor, né? Sim, e isso é construído desde muito pequeno, né? Exatamente, nessas brincadeiras, né? Porque você começa a viajar já no mundo ainda concreto, ainda em casa, com historinhas, com fantasia. Quanto mais você estimular, mais essa criança vai viver isso no mundo, ela vai, né? Ela vai, exatamente. Aliás, eu sei que a gente já passou do tempo, né? Tá bom, mas é que assim, a última coisa, eu prometo. Hoje em dia está inclusive para se desenvolver um projeto em comunidades carentes, acho que vai começar no estado de São Paulo, pelo menos na cidade de São Paulo isso já está começando, porque se identifica o seguinte, que até para a criança ter uma ascensão social, educacional, ao longo da vida, se ela é estimulada na descoberta e no brincar quando ela é pequena, os resultados são muito mais interessantes, porque de fato ela estimula ali algumas faculdades intelectuais que vão fazer a diferença também lá na frente. Então, estimular essa descoberta e com proteção, né? É fácil, talvez seja um grande desafio. É mais difícil querer isso, mas é mais lindo, né? Mas é mais difícil assim, é uma missão mesmo. É uma missão. Mais fácil pôr no sim e no não, né? Agora eu tenho uma manifestação. Os meus pais não me estimularam a aprender a fazer imposto de renda. Porque outro dia eu falei assim, como é que se ensina um indivíduo de 40 anos a aprender? Eu não vou aprender isso. Que te dá uma revolta e fala, já sei, vou chamar aqui para conversar com o meu pai, com a minha mãe que sabe fazer, a Isabela e a Laura, porque elas vão salvar a minha vida. Porque a gente tem que oferecer essas coisas quando a pessoa é criança, porque aprender depois fica mais difícil. Essa é minha revolta. Tem advogado tributarista que não sabe. Eu tô querendo Não, mas aprender. eu aprendi. Jura? Aprendi depois de bem grande, eu aprendi. Faz uns 3 anos que eu vou aprender ainda. Uns 10 anos ainda de curso. Gente, olha, tem muita gente aqui dando sugestões de próximo tema. O Rafael Belova, ele fala assim, sugestão para um próximo tema, como explicar para os filhos a separação do papai e da mamãe. É bem legal. É um tema bacana. E bem presente. Exatamente, tem um monte de gente parabenizando aqui pelo live no Facebook, muito obrigado. Pena que é tão curtinho. A Zuzu, ela pede para eu tocar do livro, mas antes dela, a Bia, nossa querida Bia, ela pediu para tocar o tema dos grandes pequeninos. Tá, deixa eu só dizer que a Zuzu é a dona do DVD que eu vou ler. Eu trouxe hoje! A Zuzu, a Márcia. A Zuzu. O nome dela é Márcia, eu trouxe, tá aqui. Hoje eles vão assinar. E ela comprou pela loja. Ela comprou pela loja, tá vendo? Chegou direitinho, bonitinho. É loja.grandespequeninos.com.br. Tem as almofadas. Mostra a almofada aí. Gente, eu falei, peraí, de imposto de renda, o Marco e a Beatriz Costenaro, que seriam minha irmã e o meu cunhado, se manifestaram. Ótima matéria, brincadeira, eles estão parabenizando, mas eles que fazem o meu imposto me ajudam a aprender. Foi aliás, por isso que eles... Vamos e a Heleninha que chegou no mundo. A Helena, nossa sobrinha querida, chegou essa semana. Mais linda do mundo, irmã do Gabriel, que é o bebê mais lindo do mundo. Eu ainda estou devendo a visita, mas eu vou visitá-la ainda esse final de semana, viu, Bia e Marco? Porque eu quero apertar essa bochecha gostosa dessa menina que nasceu, que sempre tenha muita saúde e muita luz. E, bom... Então, gente, a gente tá chegando ao fim. Eu vou cantar aqui a dos grandes pequeninos, viu, Zuzu? Porque a semana passada eu cantei a do livro, não cantei? A do livro foi semana passada. Foi, a semana passada. Então... a dos grandes... o tema dos grandes pequeninos. O tema dos grandes... Aí, ó, tem almofada, tem camisetas... O filho da Márcia é quem dorme hipnotizado pelo assobio que a gente não sabe fazer, que o Jair faz na música do Normal Vai Ser Diferente. Faz aí, então. Faz aí. Eu não, né, gente? O Ico. Então, um beijo. Como é o nome do filho? É Francisco, mas a gente chama de Ico. O Ico. E Márcia, um beijo
para vocês, viu? Muito obrigado por participarem aqui. Um beijo para todo mundo que participou. E a semana que vem tem mais Canta e Conta. Quero falar mais uma vez aqui, ó, do Grandes Pequeninos Chefs, que tá no Discovery Kids, sábado às 4 da tarde, domingo reprisa às 6 da tarde. E a gente tem colocado no Instagram, tanto dos Grandes Pequeninos quanto dos Grandes Pequeninos Chefs, as receitas que vão ao ar. Então, assim que acabar o programa, você pode esperar um pouquinho e entrar no Instagram lá do Grandes Pequeninos, que você vai ver a receita do dia, para você poder também fazer em casa com seus filhos, certo? E também falar que tem show dos Grandes Pequeninos. Show esse aqui que a gente vai fazer segunda-feira agora, dia 31, que é Halloween. 31 em Lençóis Paulista. Em Lençóis Paulista, às 15 horas. Não é 15 horas, 20 horas. Desculpa, tá, gente? 20 horas, desculpa. Então vamos de novo. Lençóis Paulista, agora, dia 31, às 20 horas. O endereço tá aqui na nossa página do Facebook, na parte de eventos, tá? É melhor entrar lá e certificar do endereço. Mas quem tiver pela região, por favor, apareça, que vai ser uma festa muito legal, às 20 horas em Lençóis Paulista. E dia 13 de novembro, a gente volta para o palco do Teatro do Morumbi Shopping. Aí sim, às 15 horas. Dia 13 de novembro, que é no meio do feriado, né? Mas quem tiver aí, domingão, 3 horas da tarde, no Teatro do Morumbi Shopping, que é ali no Shopping Morumbi. Certo? Então, é isso, né, pessoal? Vamos dar beijos de boa noite para todo mundo já, ou depois da música só? Depois da música. Então vamos fazer isso aqui, A gente tá antes. Grandes novidades, grandes aventuras, grandes gargalhadas, grandes gostosuras. Somos pequenos de imaginação gigante, e a diversão é bem maior que um elefante. Papai e mamãe sempre me dizem: pense grande o seu destino. Grandes melodias vêm do violão e do violino. Então muita atenção, vocês meninas e meninos. Todos somos grandes pequeninos. Todos somos grandes pequeninos. Grandes novidades, grandes aventuras, grandes gargalhadas, grandes gostosuras. Somos pequenos de imaginação gigante, e a diversão é bem maior que um elefante. Papai e mamãe sempre me dizem: pense grande o seu destino. Grandes melodias vêm do violão e do violino. Então muita atenção, vocês meninas e meninos. Todos somos grandes pequeninos, papai e mamãe. Todos somos grandes pequeninos, Azá e Lola. Todos somos grandes pequeninos, Titi e Titia. Todos somos grandes pequeninos, vovô e vovó. Todos somos grandes pequeninos, e eu também. Todos somos grandes pequeninos. Boa noite! Boa Obrigada noite. pela presença e companhia de vocês. Até quinta que vem. Muito obrigada. Ótima semana. É isso aí. Bom final de semana para todo mundo também. Beijo. Tchau. Beijo.